Tudo bem. Que bom, né? Tá um pouquinho baixo o teu ouvido. É que nós ainda estamos no. Em seguida, acopla melhor, né? Para a gente Sim. poder se entender melhor. Doutor Maia, Alô? tá me ouvindo Agora melhor? sim. Ah, Agora melhorou. joia. Essa vontade que às vezes a gente tem de bater no outro, isso é absolutamente normal, né? Isso aí depende muito da situação em que eu estou, né? Eu posso ter tido uma raiva muito grande de alguém que eu não posso bater, e eu não posso, então, expressar a minha raiva, a minha agressividade ali. Então, eu posso desviar para um outro momento, uma outra pessoa ou pessoas que pouco têm a ver com aquela minha irritação. Por exemplo, no trânsito, eu carrego uma série de coisas difíceis de resolver durante um trajeto, eu paro num determinado lugar e posso tomar atitudes um pouco irritadas ou agressivas, né? Porque eu estou carregado de insatisfações que é só através da agressividade que eu posso expressar, né? Bom, então a gente poderia dizer que uma pessoa que é permanentemente agressiva, ela é um vulcão cheio de coisas mal resolvidas. Exatamente, né? Porque uma agressividade constante, um ódio aos outros, um ódio ao mundo, um ódio ao status, um ódio a tudo que me cerca, não no sentido assim de pesado do ódio, mas uma agressividade constante e uma irritação constante, eu posso levantar a hipótese de que algo não está bem com aquela pessoa. Uhum. Eu perguntei isso porque eu postei no nosso Facebook uma luta de UFC lá nos Estados Unidos, aonde um dos brigantes ali, não sei como é que chamam, lutadores, Isso. ele derrotou o outro branquelo que é fã do Trump, racista, preconceituoso, e aí esse Kamaru Usman, nigeriano, americano, não só venceu ele, né, como quebrou a mandíbula dele. E eu adorei. Eu acho que aí houve uma espécie assim de vingança, um aproveitamento de uma situação de luta em que eu posso expressar um pouco mais da agressividade que não é propriamente dirigida àquele adversário, mas que aquele adversário representa o adversário que eu gostaria de quebrar a mandíbula. Mas eu adorei, tanto que eu postei aqui para quem quiser curtir, né, ver. Então tu, né, tu foi a que te liberou de agressividade através do lutador. Mas olha, eu não curto, não assisto esse tipo, luta nenhuma, não gosto. Mas essa aqui eu curti demais, assim, né? Não, então essa curtição teve que ver, né, com uma visão do Trump, né? Do Trump, exatamente. Sim, também. Se eu pudesse, eu acho que eu quebrava a mandíbula do Trump. Mas o que Mas ele representa, né? é o que ele representa. Porque Isso. assim, ó, essa questão do racismo, do machismo, da misoginia, da homofobia, particularmente, eu sinto vontade, ganas de bater na pessoa que tem isso. Porque eu acho que ela tinha que apanhar até aprender a não ser tão idiota, entende? Eu me lembrei, Beatriz, daquele caso último aí. Não sei se tu já falou do rapaz que não recebeu a prova da professora Sim. porque ela era negra. Uhum. E aí ele depois disse que era uma questão de energia. Sim. Não, e detalhe, ele tentou usar o fato dele ter descendência de negros para conseguir cota e não conseguiu. Ah, ainda teve isso, né? Ainda tem isso. Olha só. Eu acho que nós estamos num tempo, doutor Maia, onde as pessoas não estão conseguindo mais
trabalhar de forma tão sofisticada com a sua hipocrisia. De alguma maneira, as pessoas estão numa espécie assim de sincericídio permanente, né? Eu sou o que eu sou mesmo e não vou mais me disfarçar. E daí nós estamos, talvez, surpresos exatamente com esse período de tanta sinceridade. É que eu acho que aí aparece bem aquilo que realmente nós somos, né? Uhum. Nós somos seres duplos, né? Que tem um lado anjo e um lado demônio, né? E hoje em dia, vamos dizer assim, essa propiciação de uma liberdade de expressão maior, começa a aparecer as possibilidades negativas como positivas e se degladiando de certa forma, porque o passar o outro para trás, agressão, buscar o que eu quero e não devo em relação aos outros, fica assim uma concorrência constante que aparece esse lado mais obscuro nosso, que é egoísta, que é, enfim, muito agressivo e violento até, né? Até agora a gente viu nas manifestações do Chile essa volta. Agora viram que houve torturas terríveis, né? Abusos de toda ordem. Uhum. Quer dizer que aquela coisa assim, de quando tu ganha poder e tu te sente escondido ou que é capaz de enganar o outro sem ser pego neste engano, surge um ser dentro da pessoa que ele nem conhecia direito, né? Esse é o nosso lado obscuro, né? Agora tem pessoas, quanto mais covarde tem, quanto mais covarde é no dia a dia, essa pessoa no escurinho do cinema ali pode ser um verdadeiro torturador, né? Tu colocou bem, o escurinho significa, mas eu não vou ser pego, eu posso aproveitar, eu posso pegar isso, ninguém vai me ver. Surge em nós um ser que até pode ser meio desconhecido, até para aquele em que isso brota. Mas eu não posso deixar de impulsivamente fazer o que está errado naquele momento, porque eu estou no escurinho do cinema. Uhum. Que coisa, né? E essas pessoas estão na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Isso, e tu vê que as características, então, pessoais, chamadas ético-morais, que cada um de nós é formado dentro de um esquema de moralidade, de ética, de relacionamento com os outros, ela pode se estirar rapidamente dependendo das oportunidades de poder que eu posso ter a qualquer momento que isso aconteça. Então, aquela pessoa, como a gente falou várias vezes, que tu conhece bem, em determinadas circunstâncias pode te surpreender. Quer dizer, em todos nós habita esta possibilidade de contravenção, por mínima que seja. Agora, vai depender de cada um de nós o nível de culpa que isso acarretará para nós mesmos, né? Uhum. O senhor sabe que tem um filme que eu assisti ano passado, nem sabia que existia, mas vi num corujão desses da vida. Com o Tony Ramos. É um filme, uma trama que começa no final da Segunda Guerra, durante a ditadura do Getúlio Vargas, onde o Tony Ramos é um oficial da polícia do governo e é um torturador cruel. Aí, quando eles começam a liberar todos os presos políticos, lá em abril de 1945, ele começa a se questionar se ele será vingado. O nome do filme é Tempos de Paz, com o Tony Ramos e o Dan Stulbach. As cenas, Dr. Maia, não sei se o senhor já assistiu esse filme, mas as cenas são impressionantes. Não é bem as cenas, os diálogos. O diálogo do Tony Ramos dizendo que ele torturava porque ele tinha que torturar, porque era a função dele. E ele, aquela então, coisa do poder, né?
e preocupado depois em mandar recados para a família. Ah, tudo bem, vou levar o pão, não te preocupa, sabe? Mas ali na frente dele uma pessoa sentada numa cadeira sendo torturada. E o nome do filme é Tempos de Paz. O Dan Sulzbach é um artista que vai preso porque ele está chegando, né, da Europa, e é visto como sendo uma pessoa contra o regime do Getúlio. É muito, olha, os diálogos são impressionantes. Como a pessoa canalha, covarde, ela aparece como uma pessoa... Hoje a gente está descobrindo isso, né? A pessoa de bem, um homem de bem. Aí tu tira aquela capa e vai ver coisas que são bem terríveis, né? É, bem isso que tu está dizendo. É uma coisa assim, como eu estou submetido a ordens, e a ordem qual é? Tortura para tirar informações. Agora, o tirar informações ou torturar por alguma razão pode ser, vamos dizer, uma ordem vinda de cima e eu faço aquilo que sou ordenado. Agora, o degustar, o fazer isso, é que mostra essa característica sombria do ser humano, né? Eu estou gostando de torturar, eu gosto de ver a dor do outro, eu curto. Então, eu estou protegido porque eu sou mandado. E se eu não mandar, eu estou sujeito a ser preso, torturado e até morto. Então, eu tenho que obedecer porque eu não tenho saída. Mas depois que isso termina, cada um de nós ou cada uma dessas pessoas vai ter que lidar com a culpa pessoal que teria em relação a isso. Ou nenhuma culpa, baseado em traços psicopáticos, né, em que a moral e a ética não têm nenhum tipo de movimentação ligada à culpa. Mas o nível dele, como tu falou, seria, e agora? Terminou o regime, eu sou culpado, não internamente, mas sou culpado socialmente, então vem atrás de mim para me matar. Sim. É porque a pessoa, no fundo, ela sabe que o que ela está fazendo é errado. Sim, ela sabe disso, só que internamente eu estou recebendo ordens. E externamente, depois que as ordens desaparecerem, aqueles que foram prejudicados podem me perseguir. Então agora eu tenho que me defender, porque eu, na realidade, não fui culpado. Eu me lembro da Arendt, né? Hannah Arendt, a filósofa, defendeu o Eichmann, de certa forma, e os judeus ficaram meio contra ela, porque ela disse, olha, eu não posso condenar o Eichmann na essência total da condenação, porque ele recebeu ordens, e se ele não fizesse o que fez, ele seria morto. Então ela entrou numa sofisticação de julgamento aí que fica bem difícil de ser entendido, né? É. E isso passa e depois passamos um tempo de paz e depois volta de novo, porque o ser humano tem uma capacidade de reproduzir porcaria impressionante, né? É, porque a gente volta sempre aos esquemas de poder e realização de desejos, né? Hoje em dia, no nosso sistema capitalista principal quanto mais dinheiro eu tiver, mais poder eu tenho, mais eu posso. Muito bem. Eu utilizei um termo que, não vou dizer que eu criei, mas pensei na hora, né? Os nossos dirigentes, assim, as pessoas de poder, sofrem de uma doença muito grave, que é a postergastite. Postergatite. Eles postergam, sabe? Eles postergam coisas graves que deveriam ser, a meu juízo, né, resolvidas imediatamente. Pintou, resolveu. Eles deixam para o ano que vem, deixam para a semana que vem, pedem vistas, principalmente no judiciário. É uma postergastite agudíssima, sempre deixar para depois. Mas isso também é tipo assim, é algo que tu encontra como sendo
uma característica humana também? É uma